Fala pessoal aqui novamente, quero aqui comentar um pouquinho sobre o Everton, né? Essa semana foram confirmadas algumas contratações interessantes e o Everton talvez tenha feito a contratação que mais chamou atenção, né? Uma trinca aí de meio campo, digamos assim, bem casadinha, de 3 jogadores com características bem específicas, né, e bem complementares, assim, se a gente for pensar num trio de meio campo, enfim, num 4-2-3-1, né, é o time do videogame, né, você vai pegar um jogador igual ao Alan, um igual ao do Correia, igual ao Rames, você vai montar um trio. Então, chamou bastante atenção isso, 2 jogadores de nível muito interessante mesmo, para um time que precisa dar o salto. Pode, porque investe, porque tem dinheiro, tem o capital social de uma torcida, está numa cidade muito importante para o futebol, e até hoje, né, vemos e convenhamos, o Everton nunca conseguiu dar o salto de fato, né, incomodar e penetrar aí no grupo do Big Six para se tornar de fato um dos grandes times da Inglaterra em termos de marca, de relevância, de disputa por título nos últimos anos, como vem tentando fazer, né, principalmente se a gente pensa aí nos últimos 4 anos, né, o Everton chegou a gastar mais de 500 milhões de libras, se eu não me engano, nos últimos 4 anos e, assim, resultado praticamente nenhum dentro de campo, né? Nem mesmo em termos de jogadores que se tornaram grandes destaques, foram poucos, né? Dá pra contar nos dedos, né? Talvez só aí o Gueye, que inclusive foi pro PSG, né? Antes dessa temporada 19-20, o Digne, que na minha opinião é o melhor jogador do Everton nessas últimas 2 temporadas, o principal armador da equipe, e o Richarlison também, né? Principalmente nessa última temporada, conseguindo se consolidar até como um atacante bem interessante a nível de Premier League. Né, mas de forma geral não passa disso, né, os últimos 4 anos de investimento muito grande do Everton. Eu quero comentar aqui um pouquinho, não necessariamente sobre as contratações em si, porque eu acho que muita gente está falando sobre elas e de fato são jogadores mais conhecidos. Eu quero comentar mais sobre o Everton, sobre o time mesmo. O time vai conseguir dar o salto agora com esses 3 jogadores de ótimo nível, de um nível mais alto talvez do que a gente tenha visto o Everton contratar nos últimos anos, apesar de ter contratado sim bons jogadores com boas expectativas e que não conseguiram render, né? E de um técnico talvez, né, do mais alto nível da história do Everton, em termos de relevância internacional, o maior técnico, um dos maiores técnicos aí do século XXI, que é o Carlo Ancelotti, tá? Quero comentar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, antes de começar de fato o assunto, já se inscreve no canal, por favor, dá o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado aí no YouTube, né? Clica também no sininho, né, para você sempre receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. E compartilhe com algum amigo seu que gosta de futebol internacional, ou que gosta especificamente de Premier League, que seja torcedor do Everton, enfim, que gosta muito do Ancelotti, do Rames Rodrigues, né? Vai que, enfim, ele acaba gostando do vídeo, se interessando e virando inscrito do canal, né? Vai me ajudar bastante mesmo, pessoal. Siga também o Twitter do canal, @PL maiúsculo mundo, o M de mundo maiúsculo também, tudo junto. Vai ser o primeiro link aí no comentário fixado, o Twitter do canal, Twitter lá o dia inteiro sobre principalmente Premier League, mas outros assuntos também, sempre relacionados ao futebol internacional, tá? Siga também a página carceira do canal Premier League mais 18, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Página muito legal também de conteúdo diário, de várias coisas relacionadas à Premier League, então é análise de jogador, rumor de transferência, tem meme também, então tem para tudo quanto é gosto para o pessoal que gosta de Premier League, página Premier League mais 18, e siga também o canal Resenha Futebol do Leonardo e do Guilherme, que tem uma edição muito boa, eles mandam muito bem a edição, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Então segue lá, canal Resenha Futebol, canal parceiro do canal, todos os links vão estar aí no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá ao assunto, né? Como eu falei, o Everton é um time que tem potencial, tem muita capacidade de investimento, até está planejando aí fazer um estádio de time grande mesmo, um estádio que realmente põe o time no outro patamar, mas que, venhamos e convenhamos, nunca conseguiu dar o salto esperado, de conseguir não só não se consolidar como um time de Big Six, como tem capacidade, afinal de contas, como eu falei, é um time com muita tradição, 9 vezes campeão inglês, é o 4º maior campeão inglês, uma torcida apaixonada, assim, né? A sede do Everton é na cidade de Liverpool, porque é uma cidade símbolo aí pro futebol inglês, afinal de contas é a sede do Liverpool, né? Uma das maiores instituições aí do futebol mundial. Então, assim, potencial o time tem. E nem se esgueirar e muito menos, aliás, não conseguiu se consolidar como um time de ponta da Premier League e muito menos se esgueirar ali, né? Como por exemplo o Leicester conseguiu, o Leicester, por exemplo, foi campeão, né? E nessa temporada conseguiu ficar ali nas cabeças por várias rodadas, né? O Wolverhampton também conseguiu fazer 2 boas temporadas, principalmente em 18 e 19, e o Everton não. E assim, não só isso, como também nem dá sensação de empolgar dentro de campo, a não ser, assim, dentro de campo nunca, e assim, e fora de campo só nos momentos, né, antes de começar as temporadas. Então é um time que vem com essa dificuldade há muito tempo, tenta dar o salto e não consegue, né? Então, se a gente pega aí nos últimos 4 anos, já passou Ronald Koeman, aí chegou um momento que o trabalho saturou, aí entrou o Sam Allardyce para ocupar aquele pedaço até o fim da temporada, foi o fim da temporada 17-18, né?
Aí veio o Marco Silva, que tentou também dar o salto, mas talvez ali pela segunda metade da temporada 18-19 não apresentou nada de muito diferente que fosse de fato empolgar. Foi demitido, agora entrou o Ancelotti, que de fato é um técnico de melhor nome, que não vem exatamente de trabalhos que chamassem tanta atenção assim, né? Inclusive fiz um vídeo falando sobre os 6 meses agora do Ancelotti, então não quero me estender muito aqui, mas por mais que tenha sido um time bastante competitivo, principalmente nos jogos grandes, o Everton, assim, eu acho que talvez a principal característica que dá para tirar nesses últimos 6 meses, algo que mais chama atenção, é o fato do Everton, via de regra, conseguir ter boas chances de gol nas partidas. Agora, não necessariamente jogando um futebol muito interessante, né? Geralmente era num 3-4-3 ou num 3-5-2 ou num 4-4-2, né? Geralmente era o Digne que fazia essa modificação, porque na grande maioria das vezes jogava espetado, como eu falei, mesmo agora nesses últimos 6 meses com o Ancelotti, foi o principal armador da equipe, seja com passe para dentro da área, ou com uma jogada de desafogo pelo lado esquerdo, ou com passe entre linhas por dentro, que fazia com que uma jogada se desenvolvesse um pouquinho mais, né? Então, era dele que partia essa movimentação das linhas, ou era uma bola longa que vinha ou pro Calvert-Lewin e pro Richarlison ganhar pelo alto, a partir disso manter uma bola naquela faixa assim, mais próxima da área, e a partir disso desenvolver jogadas, né? Então o Calvert-Lewin fez gol atrás de gol, né, no primeiro mês com o Ancelotti, gol dentro da área mesmo, assim, das bolas que são ganhadas, aí ou para um cruzamento para dentro da área, ou trabalhadas naquela faixa próxima para rapidamente o atacante inglês definir. Ele fez assim, a segunda metade da temporada do Calvert-Lewin foi muito boa, até alguns momentos buscando algumas tabelas pelo lado, até um jogador de menos recurso, mas enfim, foi bem, né? Pelo menos nesse contexto de segunda metade, em que o Ancelotti tentou fazer ali o que conseguia com o elenco que tinha, até acho que poderia ter feito um pouquinho mais, mas enfim, comentei isso no vídeo específico sobre o Everton. Agora, com esses 3 reforços, e falando de característica, como eu falei, o pessoal já está bem familiarizado, né? Então, contratou o Rames, né, que é um meia de mais recurso técnico, meia atacante, com muita capacidade de finalização de fora da área também, recurso para condução, um cara de um nível técnico melhor com bola. Tem o Alan, que é o box-to-box, mas também pode fazer essa função de primeiro homem, né, de receber a bola dos zagueiros na defesa, né, sendo esse primeiro volante entre aspas, assim, até no primeiro momento no Napoli, ele era mais um companheiro num trio ao lado do Jorginho e do Zielinski, depois ele foi se tornando mais um cara de receber o primeiro passe, mas tem muita capacidade de chegar da área, né, e o Doucouré é um cara que, na minha opinião, é o melhor jogador do Watford nos últimos 4 anos, né, de potência física, de capacidade de recuperação, a partir disso, já conseguir acelerar por dentro, buscar as tabelas à frente e pisar na área para definir, decidir jogos mesmo, até nessa segunda metade com o Nigel Pearson, jogando como um meia central, um 4-2-3-1, por exemplo, mais próximo de fato de uma referência, o da área mesmo, né? Então, de forma geral, as características são essas. Mas assim, o vídeo é muito mais para fazer uma reflexão assim, será que o Everton finalmente vai conseguir dar o salto? O Everton finalmente vai conseguir ser competitivo da forma que pode ser e mais, da forma que precisa ser? Porque tem tudo para ser competitivo, tem tudo para ser um time de fato, até para se consolidar como um time de Big Six, né? Não agora, né? nas próximas temporadas, mas assim, num trabalho a longo prazo. Porque precisa disso, o Everton precisa disso, ele tem que dar esse salto. E até hoje não conseguiu. Então, eu acho que até pode ser o título desse vídeo, né? Mais do que o nível técnico das contratações e do técnico, que é o Ancelotti, que de fato são jogadores de alto nível do futebol mundial, não necessariamente jogadores world class top de linha, mas assim, jogadores de um ótimo nível, de altíssimo nível, né? De muito bom nível, altíssimo não, mas de muito bom nível. Será que agora o Everton vai conseguir dar esse salto? Né, tem muitas dúvidas, né? Acredito que com a chegada desses 3 jogadores, a gente já possa ver um Everton diferente para a próxima temporada, né? Acho difícil imaginar o Everton jogando futebol, por mais que, como eu falei, tenha sido competitivo nessa segunda metade de temporada, muitas vezes rústico, em jogos muito ruins de se ver em vários momentos. Né? O Everton fez umas partidas bem feinhas mesmo. Né? Então acredito que com a chegada desses 3, talvez chegue mais reforços, enfim, um jogador de lado com um pouco mais de capacidade de equilibrar, né? O famoso ponta, né? Afinal de contas, os pontas do Everton não fizeram exatamente boa temporada, nem o Walcott, nem o Bernard. O Bernard perdeu muito espaço, né? Não só com o Marco Silva na primeira metade, como com o Ancelotti também na segunda metade. Então acredito que deva haver mais alguns reforços na questão do ataque. Né? Mas assim, pensando no primeiro momento, com a chegada desses 3, já dá para imaginar uma modificação, né? Então, até porque numa faixa que o Everton assim, como um todo, não só com o Marco Silva nesses últimos 2 anos e meio que ele passou lá, né? Aliás, 1 ano e meio, mas assim, desde a época do Ronald Koeman,
né? Até no primeiro momento o Sigurdsson, né, se imaginava que o Sigurdsson poderia ser esse criador de jogadas, mas assim, nunca foi exatamente a característica dele, não conseguiu de fato dar o salto nesse nível, né, do cara para ser de fato o criador de oportunidades. Ele fez aquilo que a gente já viu ele fazendo no Swansea, né, fazer gol de fora da área e assim, dar assistência de bola parada, de escanteio ou de falta um pouco mais distante, mas assim, não conseguiu de fato em nenhum momento ser o cara criador de oportunidades, né. O Digne foi o melhor armador que o Everton teve nesses últimos 4 anos. Agora com a chegada do James Rodrigues, até do Alan, talvez a gente possa ter um meio com um pouco mais de capacidade de criar, né. E assim, como é que vai se dar isso, né? Pode ter um 4-2-3-1 com o Alan de primeiro homem, o Doucouré fazendo esse sobe e desce, até dá pra imaginar o James Rodrigues jogando à frente dessa dupla, ou até jogando mais pelo lado direito, né? Eu lembro que o James, antes da Copa, e até no período, na seleção colombiana, ele era mais um cara para receber mais por dentro, até às vezes no campo defensivo mesmo, a partir disso iniciar as jogadas. Mas eu lembro que no Porto, o James ele partia da direita, né? Partia da direita para fazer diagonal com a perna esquerda. Então assim, até dá para imaginar, por exemplo, o James partindo da direita, o Sigurdsson podendo funcionar como esse meia central de definição de jogadas mesmo. O Richarlison, por exemplo, vai partir da esquerda para fazer a diagonal encontrando o Calvert-Lewin à frente, ou vai ser contratado um jogador de um pouco mais desequilíbrio para o lado para fazer essa função de ponto e o Richarlison jogar como centroavante. O Calvert-Lewin vai conseguir desenvolver no nível do que aparenta ser mais alto agora com a chegada desses três. O Moise Kean, né, que foi uma grande decepção na temporada, vai conseguir agora, pelo menos mostrar um pouco mais, assim, mostrou praticamente nada nessa temporada, assim, hora ele jogou atacando, partindo, fazendo a diagonal, hora ele jogou um pouco mais centralizado, vai crescer agora com o Ancelotti nessa segunda metade, o Calvert-Lewin vai conseguir se consolidar, enfim, o Iwobi, assim, será que vai conseguir voltar a ser útil? Até acho que foi um jogador bem maltratado no Arsenal, principalmente na última temporada dele com o Unai Emery, ele foi um dos jogadores mais úteis, né? Enfim, tem algumas opções aí. A defesa, eu acho que o Everton, para voltar assim, a ser mais competitivo, aliás, para conseguir dar o salto, poderia contratar um zagueiro de melhor nível para fazer dupla com o Michael Keane. Não confio muito na Hermina. Até o Holgate fez uma boa segunda metade, então é um jogador bastante versátil, né? Quando joga como um volante é muito mais um cara para ser pegador, mas é um cara versátil, pode jogar como lateral direito, pode jogar como lateral pela esquerda. Enfim, tem algumas dúvidas, mas o ponto máximo para mim é esse. O Everton vai conseguir dar o salto, mais importante do que o nível dos jogadores que contratou e o nível do técnico. Vai conseguir dar o salto, né? Assim, tem muitas perguntas a se fazer, né? Dá pra jogar num trio. Por exemplo, o André Gomes, esqueci de comentar sobre o André Gomes. O André Gomes é um jogador até que fez uma boa segunda metade da temporada, né? Vai servir como mais uma opção ou vai ser um cara que vai ser descartado? Agora com a chegada desses três, né? O Tom Davies vai perder, assim, acho que vai perder espaço, mas assim, pode ser útil em alguns contextos, se quiser fazer um trio um pouco mais pegador, aí tendo Alan, Doucouré e Tom Davies, por exemplo, nesse trio. Seria um trio com bastante capacidade de combater, menos criação, mas como eu falei, o time conseguiu até ser competitivo em vários momentos dessa forma nesses últimos 6 meses, né? Tem o jovem Anthony Gordon, que acabou de renovar o contrato, ele fez boa segunda metade de temporada, não só como um meio aberto, em alguns momentos até atacando a linha de fundo, se estendendo bem com o dinheiro, e em alguns momentos também jogando por dentro, como meio campista, para combater e recuperar, né? Vai ganhar mais espaço? Enfim, são muitas perguntas, assim, tem várias opções, né? Eu até acho que são opções que no esquema um pouco mais bem montado poderiam ter sido potencializados, mas agora com a chegada desses três de melhor nível, talvez a gente tenha uma reestruturação do estilo de jogo, acredito eu que vai acontecer isso. Mas enfim, a pergunta final é essa, eu quero que vocês respondam nos comentários. O Everton finalmente vai conseguir dar o salto, vai conseguir incomodar, nem incomodar, assim, vai conseguir dar a impressão de que pode empolgar de alguma forma, como nunca conseguiu nesses últimos... Principalmente se a gente pega nos últimos 10 anos, quando tentou dar o salto e não conseguiu. Enfim, essa fica a minha pergunta. Se você servir para concordar ou discordar, escrever sua opinião nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.